Hello, Meisters! E aí, pessoal? Vamos para mais uma aula de recuperação, então. Encerrando a segunda aula, lembrando vocês que dia 22, então eu vou postar lá um formulário para vocês responder, beleza? Então vamos revisar esse conteúdo, conservação da quantidade de movimento, ok? Vamos lá, então. Então, o que o Newton disse? Né? O Newton, primeiro, ele definiu o que era quantidade de movimento, tá certo? E ele diz que essa quantidade dependeria de dois fatores, da massa e da velocidade. Ou seja, eu não posso mais olhar o movimento só usando a velocidade ou só usando a massa. Lembrem que quando a gente estudou cinemática, a gente não se preocupava com massa, tá? Cinemática, ela não se preocupa com isso aí, ela só se ocupa de encontrar posições em função do tempo, ok? Mas o Newton descobriu então que em si o movimento ele dependia não somente da velocidade das posições, mas sim da massa. Quais as conclusões que o Newton chegou? Então, assim, ele diz o seguinte: então, não tem como existir movimento com um único corpo. Deve existir no mínimo dois corpos, e eles devem interagir entre eles. Então, assim, ó, pensa aí, cara, se tu, bicho, me provar que tu tem como movimentar um corpo sem encostar nele, tu vai ganhar um prêmio Nobel de Física, tá? Porque até hoje não descobri, mas se tu quiser, me desafia, legal? Então, o que é isso aqui? Tu imagina ter essa bola aí, cara. Então, assim, é para essa bola se movimentar, não adianta tu gritar com ela, não adianta tu fazer uma oração para ela andar. Tu vai precisar o quê? De um segundo corpo, velho. E esse segundo corpo aqui vai ter que o quê? Pá! Encostar nesse objeto. Legal? Tá, o Newton viu isso aí. E aí, o que ele viu nisso aí? Ele viu nisso aí o seguinte: por que essa bola entra em movimento? Tá? E aí que o Newton viu diz, porque ele transfere uma grandeza, tá? Que ele chamou de quantidade de movimento. Então, ao encostar, eu interajo com esse segundo corpo. Só que ele viu que essa quantidade de movimento, tá legal? Ela se conservava. Uma vez iniciado o movimento, ele nunca mais vai cessar. Somente vai ser transferido para outro corpo. Então, veja bem, isto é chamado de conservação da quantidade de movimento. O que é conservar, gente? Conservar é o seguinte: o que eu tinha antes de ocorrer um fato, eu vou ter depois. Eu já ilustrei para vocês tipo baralho, jogo de truco. Quantas cartas? Sei lá, 40. Quando você distribui as cartas, 3 cartas para cada jogador, tá? É 12 cartas, vai sobrar quantas? 28 no baralho. E eu vou jogando as cartas ali, mas se eu pegar essas cartas no final, o que vai acontecer? A soma delas vai ser igual a 40 cartas novamente. E aí ele diz, ó, isso aqui a gente usa para tratar sistemas simples, ó. Um sistema isolado, a quantidade de movimento do sistema se conserva. O que é isolado? É como no mínimo tivesse dois corpos e esses corpos não interagissem com mais nenhum. Legal? Bom, a matemática é essa equaçãozinha que está aí em vermelho. O que eu tinha antes, tá certo? Vai ser igual ao que eu tenho depois. Então vamos ver como que isso aí funciona? Vamos lá então. Eu tenho duas bolas paradas aqui, tá certo? E eu vou colocar o cascãozinho aí e o que vai acontecer? O cascãozinho vai ir, vai bater na primeira bola, essa bola vai andar, vai bater na outra que vai andar. Então, isso aqui demonstra que o meu movimento ele foi passado de um corpo para o outro, tá? E aí a gente com essa lei de conservação diz que esse movimento se conserva, tá? Então a velocidade dessas esferas vai variar de acordo com a sua massa, tá? Mas a quantidade de movimento que o cascão transferiu para a primeira bola, tá? A gente escreve o quê? Que a quantidade de movimento do cascão
vai ser igual à quantidade de movimento da bola 1, porque eu transferi, eu não perdi o movimento. Agora, se eu olhar em relação à bola 1, eu também posso escrever que a quantidade de movimento da bola 1 vai ser igual à quantidade de movimento da bola 2. Fechou? Tá? Essa é a matemática que a gente vai tentar entender isso aqui em números agora, legal? Bom, vamos pegar e colocar algumas coisas. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu tenho um corpo e esse corpo anda para a direita, lembra que a gente discutiu lá em cinemática qual é a diferença de velocidade positiva, velocidade negativa? Ó, velocidade positiva, o objeto vai para a direita, velocidade negativa, o objeto vai para a esquerda. Então aqui eu vou pensar a mesma coisa com quantidade de movimento. Ó. Se a minha bola andar para a direita, o meu corpo, eu vou dizer que eu tenho uma quantidade de movimento maior que zero. Isso é o que? Positivo. Porém, se a minha bola andar para a esquerda, eu terei uma quantidade de movimento menor que zero. Isso quer dizer o quê? Negativo. E se a minha bola estiver parada, minha quantidade de movimento vai ser quanto? Zero. Legal? Porque eu não tenho velocidade. Obrigatoriamente eu tenho que ter velocidade para ter quantidade de movimento. Legal? Isso é muito importante para a gente resolver os problemas. Vamos para frente então. Vamos ver o problema do John Player Center dirigia com seu carrinho elétrico em um parque de diversões em Massachusetts numa tarde morna de 1977 com uma quantidade de movimento de 3.000 unidades. Tá? De repente, Camila Park entra em sua frente em seu veículo com 1.000 unidades de quantidade de movimento, movendo-se no mesmo sentido. Isso é importante. Então, pelo desenho, vocês acham que eles estão andando para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Então, eu já tenho que me lembrar que as duas quantidades de movimento vão ser positivas. E aí o que acontece? Chocou-se em cheio com o carro de parque, que está na frente, que ficou com 2.500 unidades. Então vocês podem ver isso que eu quero que vocês vejam aqui. Ó. Antes da colisão, tá, o carro de parque tinha 1.000 unidades. E ele passou a ter quanto? 2.500. Por que aumentou? Porque o carro do John Player transferiu uma certa quantidade de movimento. Tá? E é isso que eu quero saber. Qual a quantidade de movimento que daí o John Player vai ficar se ele transferiu a certa quantidade de movimento para o carro do parque. Então, olha só aqui, isso que tu pode fazer de cabeça se quiser. Tá? Porque é o seguinte, se eu tinha 1.000 e fiquei com 2.500, eu ganhei quanto? 1.500. Esses 1.500 saiu ontem? Das 3.000 unidades lá de cima. Mas vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma tabelinha, cara. Então vamos tentar entender esse problema. Ó. Eu separei dois desenhos aqui, o da esquerda é o que eu tinha antes, e o da direita é o que eu tinha depois. Então vamos lá. Antes, o John Player 3.000 e Park 1.000. Depois, o Park ficou com 2.500. E aí eu quero saber quanto que vai ficar o John Player. Gente, então olha aqui, ó. Se eu pegar o meu sistema aqui, ó, quantas unidades de quantidade de movimento eu tinha? Eu vou somar 3.000 mais 1.000. Eu fiquei com quanto aqui? 4.000. Se o meu movimento se conserva, quer dizer que do outro lado eu também tenho 4.000. Então, se eu tenho 2.500, vai sobrar quanto aqui? 1.500. Só isso, professor? Só. Mas vamos botar isso na tabela, quem sabe fica mais fácil vocês enxergar. E eu consigo enxergar isso com matemática mais fácil. Legal? Então vou botar essa minha tabelinha e vou botar a matemática. O que antes é igual ao que depois. O que do John mais o que da Camila vai ser igual ao que do John mais o que da Camila. E vou botar esses valorzinhos agora. O que do John antes? 3.000. O que da Camila? 1.000. O que da Camila depois 2.500. E aí eu quero saber o que do John. Então olha só o que acontece aqui. Eu vou somar, como eu disse para vocês, ó, 4.000. Do outro lado 2.500. E aqui eu fiquei com o que do John. Tá? Então é só tu pensar assim, ó, se eu tenho que ter 4.000 dos dois lados, quanto que falta pro John? Tá? Então, ó, 4.000 menos os 2.500, isso aqui vai ficar igual a 1.500. Opa, legal o que a gente tinha pensado.
Fechou? Vamos para outro. A figura mostra uma colisão entre os carros A e B que andam no mesmo sentido. O carro A possui 500 kg/metros por segundo, unidade de medida, e o carro B, sua quantidade de movimento é zero, pois está o que? Em repouso. Depois da colisão, o carro A passa o que? A ter 300. Então, olha, antes de eu continuar lendo aqui, ó, o carro A antes tinha quanto? 500. E depois teve quanto? 300. Ele perdeu quanto? 200. Então, ó, pode ter certeza que o B vai ficar com 200. É isso que ele quer saber. Então, vamos de novo, ó, botar os valores, vamos botar nossa tabelinha, o que é 500, o B é 0 porque ele está em repouso, o A depois é 300 e eu quero saber o QB. Então, eu montei outra tabelinha aqui, daí vocês escolham como vocês querem fazer. Ó, o que antes igual ao que depois, QA, QB, QA, QB, sempre isso aí. O QA é 500, o QB antes é 0, o QA depois é 300 e o QB que eu quero saber. Agora, olhando para o lado esquerdo, ó, o 500 mais 0, tu soma. Tá certo? Abaixa lá 300 QB. Como eu quero saber QB, eu vou passar o 300 para o outro lado. Então, ó, se o 300 aqui é positivo, eu vou passar com a função inversa. Então, isso que vai ficar 500 menos 300 igual ao QB. 500 menos 300, 200. Chegamos ao valor do QB. Legal? Professor, mas eu preciso fazer essas contas ou posso fazer de cabeça? Gente, você pode fazer de cabeça. A matemática, como diz para vocês, ela é fantástica porque ela consegue comprovar a tua previsão. Tá certo? E se tua previsão estiver errada, a matemática corrige. Tá? Então, fica a teu critério. Tem problemas assim que é bom tu colocar na tabelinha, como a gente vai ver, porque vai aparecer alguns sinais de negativo aqui. Daí fica mais complexo, legal? Vamos fazer uma colisão frontal agora. O carro A e o carro B nos sentidos contrários. O carro B, o carro A, aliás, possui 500 e o carro B 200. Ó. Então o carro B antes não está em repouso. Legal? Após a colisão, o carro B passa a andar com uma quantidade de 400. Tá? Então, qual é a quantidade de movimento do carro após a colisão? Então, eu quero só chamar a atenção para vocês, até pelo desenho que eu coloquei, vocês podem ver que o carro da direita, ele vai ter que andar para a direita, porque aqui ele nos forneceu aqui, ó, que é 400. Mas olha só que interessante no problema aqui, ó, antes ele está com 200, só que ele não bota sinal de negativo. E aí que é o pega ratão, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho antes, ó, vou botar minha tabelinha, 500 e vou botar 200. E aqui vem o lance, gente. Como o carro B, o da direita, andando para a esquerda, ó, eu não posso me esquecer de botar o sinal negativo. Se eu não colocar isso aí, vai dar errado a minha conta. E pior que se for durante uma prova, vestibular, nem vai ter resposta. Então, e depois? Então, depois eu quero saber o que há, né, o que acontece com ele. E o carro B, depois da colisão, tem 400. Gente, hoje o Enem, principalmente, ele tem se mostrado o seguinte, que as respostas não vêm resposta matemática. Tá certo? Ele vem respostas escritas. Então, por exemplo, ele quer saber o seguinte, ele poderia dar essa questão, ele queria saber o seguinte, o carro A vai andar para a esquerda, o carro A vai andar para a direita, o carro A ficou parado, tá certo? O carro vai para cima, vai para baixo. E aí que está o detalhe. Apesar da resposta não ser matemática, você tem que fazer a matemática para responder isso aí. Então a pergunta que eu faço, será que o carro A vai para a esquerda ou vai para a direita? Daí você vai dizer, pelo desenho ele vai para a esquerda ali, o professor tem a flechinha. Então vamos ver se é isso mesmo que acontece. Vamos lá então, que antes igual que depois, que A, que B, que A, que B. Professor, eu já estou enjoado desse QA QB. Pois é, mas é assim o negócio. Então, no QA antes eu tenho quanto? 500. O QB menos 200, eu não posso me esquecer disso aí. Até botei entre parênteses ali. O QA eu não sei. E o QB é 400. Tá certo? Por que positivo? Porque ele está indo para a direita. Legal? Agora vamos resolver essa parte aqui do 500 menos 200.
Vai ficar quanto, gente? 300, né? Eu tinha 500, tirei 200. Do outro lado continua a QA e o QB, que é 400. Agora eu vou isolar o QA, quer dizer que o 400 eu vou passar para o outro lado da igualdade. E aí vem o pulo do gato. Negativo. Porque eu passo com a função inversa. Está positivo, passo o quê? Negativo. Agora, ó, 300 menos 400 vai ficar quanto? Menos 100, né? Tu tinha 300 reais, uma dívida de 400, pagou 300, ficou devendo 100 ainda. Agora esse carro está indo para onde então, gente? Para a esquerda. Por quê? Porque senão deu negativo. Então, tu tem que se ligar nesse tipo de questão que simplesmente pode não vir resposta numérica. Ele só quer saber se está indo para a direita ou se está indo para a direita ou para a esquerda, beleza? Vamos fazer outro, hein? Esse do canhão eu gosto, cara. Por quê? Porque tem muita gente que se confunde. Então, a figura mostra um canhão lançando uma bomba. Antes de lançar a bomba, o conjunto, prestem atenção, canhão mais bomba se encontra em quê? Em repouso. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a quantidade de movimento tanto da bomba como do canhão é zero, porque se encontra em repouso. Após o disparo, a bomba adquiriu uma quantidade de movimento de menos 600. Ó, chama atenção para vocês aqui. Eu coloquei negativo. Por quê? Porque a bomba está indo pronto para a esquerda. Legal? Agora, nos problemas que eles trazem, gente, nem sempre está ensinando negativo. Tá? Tu tem que te ligar nisso aí. Eu já botei aqui. Então, determine a quantidade de movimento de recuo do canhão. Então, aqui é o seguinte, gente. Aqui a física, vocês já entenderam o esquema. A bomba vai para onde? Para a esquerda e o canhão vai para o quê? Para a direita, tá? Isso que eles chamam de recuo do canhão. Mais tarde, nas próximas aulas, que a gente está estudando as leis de Newton, lá a gente já viu a primeira, a gente vai ver a terceira lei de Newton. Isso está relacionado à terceira lei de Newton, e aí eu vou mostrar para vocês que na verdade a terceira lei de Newton é a lei de conservação da quantidade de movimento. Tá, que a gente vai ver agora. Porque o que diz a terceira lei de Newton? Para cada ação existe uma reação. Então, se a bala está indo para a esquerda, o canhão vai para onde? Para a direita e vice-versa. Vamos fazer nossa continha aqui? Vamos lá, então. Então, eu fiz o antes, fiz depois, gente. Aqui, o antes, a minha bala está no chão, porque eu não coloquei lá dentro do canhão ainda. Isso quer dizer que a quantidade de movimento é zero. E a quantidade de movimento do canhão antes também vai ser zero, porque estão em repouso. Depois que eu lanço, olha qual é a quantidade de movimento da minha bala. Menos 600. Lembrando vocês, menos porque está indo para a esquerda. E aí eu quero saber qual é a quantidade de movimento do canhão. Tá? Ah, professor, já entendi. A quantidade de movimento do canhão vai ter que dar positivo agora. Porque se a bala vai para a esquerda, ele vai para a direita. Vamos ver se é isso mesmo? Vou pegar nossa tabelinha aqui, que é antes que depois. Eu vou chamar QB aqui da bala e QC do canhão. Então tem dos dois lados lá. Tá certo? O QB antes, ó, 0. O QC antes, 0. Tá certo? Gente, aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Se ele pega e diz que no início está em repouso, então esse Q antes sempre vai ser 0. Ok? O Q da bala? Menos 600. E eu quero saber o QC. Esse é barbadinha. 0 mais 0, gente. 0. Ó, tô fazendo o meu algoritmo, que nem eu fiz os outros, tá? Tu vai me dizer assim, professor, eu já matei a charada aqui sem fazer essa conta aí. Como que tu matou essa charada? Ah, simples. Se a bala do canhão está indo para a esquerda com 600 negativo, o canhão vai para a direita com 600 o que? Positivo, tá? Muito bem, é isso aí. Ó, os 600 eu vou passar para lá, só que eu tenho que passar somando, né? Trocar a operação, ó. Subtração passar para adição. QC, então, isso aqui vai ficar 600 o que? Positivo. Então veja bem, olha só se eu virasse esse canhão, tá certo? Que ele estivesse arremessando para a direita a bala. Então, aqui o que mudaria? O QC seria positivo. Aliás, o QB seria positivo, porque a bala teria indo para a direita.
E o QC obrigatoriamente, que é a quantidade de movimento de recuo do canhão, teria que estar voltando pronto para a esquerda, seria negativo. Beleza, meus queridos? Tá aí meu WhatsApp, tá? Não se esqueçam, dia 22, nossa provinha. Eu vou botar a data de entrega ali. Tem que ser rápido o esquema, tá, gente? Eu vou dar até domingo no máximo para vocês fazerem. Então vocês vão ter quinta, sexta, sábado e domingo para fazer. Domingo eu encerro, beleza? Vou postar junto para vocês alguns exercícios aí. Qualquer dúvida, tô no meu WhatsApp aí. Sem problema, não se constrangem. Tem um monte de gente que tá me ligando, inclusive da primeira recuperação lá tem um gabarito que está errado numa questão, tá? Eu errei e eu gostei assim que teve um monte de gente que pegou e passou o WhatsApp para mim, professor, tá errado o gabarito, tá errado o gabarito. Então eu fico feliz com isso aí, cara, quando o aluno vê que eu erro, tá? É sinal que vocês estão construindo conhecimento. Um beijo no coração de vocês, não se esqueçam. Dia 22, ó gente, 10 questãozinha, tá? 5 de cinemática, 5 de quantidade de movimento. Para gabaritar, beleza? Um beijo!